pastor calvinista e influencer Iago Martins lançou um vídeo recentemente defendendo que um Deus bondoso e justo pode sim existir mesmo ao lado do mal. Essa ideia levanta várias questões filosóficas que vêm sendo debatidas há séculos. Se Deus é perfeito, ou seja, amoroso, onipotente, que pode fazer tudo e é o criador de tudo, como explicar que existe o mal? Será que ele também criou o mal? Se sim, como pode ser perfeito e onipotente? Se criou o mal só porque ele quis, então é difícil enxergar aí um Deus amoroso e perfeito. Afinal, por que permitir tanto sofrimento? E se ele não pode deixar de criar um mal, então ele não seria onipotente. Esses dilemas formam o problema do mal, que muitos usam para questionar a existência de Deus. O que o Iago tenta fazer é justamente encaixar a ideia de Deus justo com a existência do mal para justificar a sua fé. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso e sobre uma questão ainda mais intrigante. Será que usar a existência do mal para provar racionalmente se Deus existe ou não é realmente o que mais importa? E o que realmente é o mal? Eu sou Matheus, sou estudante de filosofia e você está no Pantarrei. Aqui a gente discute não só filosofia, mas também religião e política. Já deixa o like aí porque isso ajuda muito o nosso trampo. Se você curtir, se inscreva no canal. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. No vídeo, o Iago defende que a existência do mal não entra em contradição com a ideia de um Deus bondoso e onipotente. Para argumentar que Deus é ao mesmo tempo onipotente e bondoso, mesmo permitindo o mal, o Iago faz um verdadeiro malabarismo conceitual. Ele categoriza o problema do mal de várias formas. Fala do problema emocional, do problema intelectual, problema interno, problema externo, do lógico, ele fala até do problema probabilístico. Embora ele complexifique tudo, mas no fim das contas, para justificar a presença do mal no mundo, ele solta aquela clássica. Deus pode ter um bom motivo para permitir o mal, ainda que ele não nos revele. Eu não preciso saber nem entender por que ele nos colocou num mundo tão cheio de maldade. Ou seja, ele basicamente não responde o dilema. Ao invés de explicar o motivo, ele afirma que só Deus e alguns poucos eleitos sabem a razão de tudo isso. Agora eu fico me perguntando, quem seriam esses poucos eleitos? Só que o que realmente me incomoda é que para acreditar que Deus tem um bom motivo para permitir o mal, você precisa primeiro aceitar que Deus existe. O Iago quer mostrar que o mal não é um problema que destrói a ideia de um Deus criador, amoroso, perfeito e onipotente, só que para você chegar nessa conclusão, você já tem que acreditar em Deus. Então ele não está dialogando com quem tem dúvidas ou com quem está se questionando ou refletindo sobre esse tema. Como diz aquele velho ditado, ele está pregando para os convertidos. Daí ele avança, ele começa a falar com os ateus também. Eu nem vou entrar aqui muito em detalhe dos argumentos que ele dá, porque você pode conferir o vídeo dele lá, eu vou deixar, né, aqui, o link aqui embaixo, no caso de você ter curiosidade. Assista o vídeo direto do Iago. E aí, basicamente, ele conclui que do mesmo jeito que os crentes pressupõem que o mal no mundo é necessário, ainda que a gente não consiga explicar, porque Deus não revela esses motivos, né, é um grande mistério, os ateus precisam pressupor que o mal que existe no mundo é desnecessário. Eu sei que isso tudo fica meio confuso, só que a grande questão é sempre esta premissa inicial. E os limites da lógica é sempre essa. Você sempre parte de uma premissa, e essa premissa simplesmente pode ser falsa. No final, o Iago meio que iguala os argumentos, só que ele vai dizer que existem mais evidências para se crer em Deus. Enfim, o ponto é que todos os argumentos do Iago partem desse pressuposto de que existe uma razão misteriosa por trás do mal. E como ele não consegue explicar de forma concreta por que Deus criou o mal ou permitiu que o mal existe, o que ele faz? Ele acaba colocando a culpa em nós, os pecadores. Segundo ele, cabe a nós aceitar a bondade de Deus, pois só assim receberemos a graça da salvação, se formos escolhidos, ou então seremos punidos. No fim das contas, ele termina batendo na porta da fé. No fundo, ele só está se apoiando em textos bíblicos e pressupostos de fé.
No resumo, é isso que ele defende. Deus existe, ele não vai explicar por que ele permite a maldade que está no mundo. Nós somos todos pecadores e merecemos todo o sofrimento do mal. E se a gente aceitar tudo isso, no final, a gente vai ser recompensado com a vida eterna. Se você acreditar nesses pontos, então, segundo Iago, o problema do mal fica resolvido. Claro, eu acho que resolveu sim, para quem é crente, para quem tem fé. E é isso, se a pessoa não questionar a sua fé, ela não avança na questão. E também tá tudo bem. A gente tem que conviver com essa pluralidade de crenças e respeitá-las. Para mim, pessoalmente, é o seguinte: nenhum ateu ou agnóstico precisa explicar a necessidade do mal. Deixa isso para os crentes. O que a gente precisa é lidar com o mal. Ou seja, mais importante do que explicar tudo é a prática e as consequências dessa prática. Bom, então chegamos aqui agora no segundo momento do vídeo. Embora eu não concorde nem um pouco com o Iago, minha intenção aqui não é refutá-lo. Eu quero, na verdade, trazer essa discussão para um outro lugar. Será que provar que Deus não existe porque o mal existe é realmente o mais importante? Sinceramente, eu acho que não. Porque este é um debate interminável. Ele já ocorre há séculos e as coisas não mudaram muito. A maioria das pessoas ainda crê em Deus. E, independente disso, coisas ruins e más estão acontecendo nas nossas vidas e no mundo. E a gente precisa lidar com isso. Debater argumentos filosóficos e teológicos é muito massa e eu acho sim que é necessário. Só que, camaradas, as coisas têm que andar para frente, têm que avançar. Talvez, melhor do que a gente tentar provar se Deus existe ou não, seja tentar entender as causas reais do mal no mundo, ou seja, as ações humanas. Então vamos falar um pouquinho sobre o mal. De fato, o mal existe. Só que o mal que eu quero abordar aqui não é o mal das religiões e das filosofias abstratas, esse mal que assombra as pessoas e que só existe na ideia e nos sermões dos padres e dos pastores. O mal verdadeiro são as experiências ruins que trazem dor e sofrimento para nós e para toda forma de vida. Essas coisas ruins têm causas e consequências e elas estão acontecendo o tempo todo. Pensa aí na sua vida, quais são os males que te assolam hoje? Você já tentou entender as causas desses males? O mal das religiões, ocidentais principalmente, é somente uma interpretação mistificada que tenta interpretar a realidade como uma luta entre forças contrárias. É uma simplificação. A mistificação da realidade é um fenômeno complexo e a gente não vai tratar disso agora. Se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aqui no comentário. Só que pensa aqui, ó, nem a ciência explica a origem e a finalidade de tudo. Existir e sofrer realmente é um grande mistério. E diante disso eu defendo que a única condição que a gente tem de explicar a existência é pela própria existência. O que realmente importa é a experiência que temos nesse período de consciência que a gente chama de vida. E um dos grandes problemas de muitas religiões é que o mal é uma parte necessária do mito religioso que explica a vida. Para que exista um Deus salvador, é preciso que haja algo do que ser salvo. E esse algo é o mal. Segundo boa parte das religiões, o seu sofrimento aqui paga a sua salvação eterna. E acreditar nisso é o que faz as pessoas jogarem suas esperanças num outro mundo e deixarem de tentar entender quais são as causas dos males da vida real. Por isso eu defendo que o que realmente importa não é provar de forma definitiva se Deus existe ou não, nem encontrar uma resposta final para o problema filosófico e teológico do mal. É necessário lutar para resolver o problema do mal nessa vida, a única que a gente tem certeza que existe. Não há garantia de que haverá uma segunda chance. Ainda assim, precisamos dialogar e encontrar uma forma de trabalhar com quem acredita nesse outro mundo. Então, em vez de a gente ficar preso exclusivamente em debates sem fim sobre fé, lógica, dogmas, o foco deve ser transformar a nossa vida e o mundo em que vivemos. E se for para debater, vamos trazer a questão para o chão da vida concreta. Não adianta ficar discutindo se um ser supremo tem um motivo secreto para permitir tanto sofrimento, se no dia a dia a gente mal tenta compreender por que tem gente, e tanta gente,
dormindo na rua. Cada vez que vemos injustiças, desigualdades, violência ou qualquer forma de sofrimento desnecessário, estamos diante de um mal real que precisa ser compreendido e combatido. Ele se reflete em cada esquina, em cada situação de opressão e dor. O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente precisa se engajar na transformação social, lutar por justiça, apoiar políticas que combatam as desigualdades e, principalmente, a gente precisa aprender a cuidarmos uns dos outros. A fé ou a não fé por si só não muda o mundo. O que realmente faz a diferença é a ação consciente e o engajamento diário em causas que reduzem o sofrimento e promovem a dignidade humana. O mal existe, ele é concreto, tem causas, precisamos entendê-las para combatê-las. E claro, todo debate filosófico e religioso é também importante, pode nos ajudar a avançar, mas a gente precisa dar esse passo além, passar da teoria para a prática. Pense nisso, ok? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa conversa, desse tema. Bora avançar nesse debate. Inscreva-se aqui no Pantarrei, já joga o vídeo lá naquele grupo do WhatsApp que você pensou numa pessoa que de repente precisava escutar isso aqui. E fica o convite, junte-se aos membros. Vejo no próximo vídeo aqui no canal Pantarrei.